Se eu falar pra você, o que é uma boa mãe na tua cabeça? O que você vai me trazer? Muito provavelmente você vai falar que é uma mãe amorosa, gentil, acolhedora, que é aquela que cuida de tudo e de todos, que às vezes até esquece de si para isso. E se eu te falar que isso é um arquétipo que a gente acessa quando a gente se torna mãe? E ele se chama, ou pode se chamar, Deméter. Eu sou Ana Marques e eu tô aqui hoje para contar um pouquinho mais para vocês sobre como o conhecimento, o entendimento desses arquétipos, que são dinâmicas do nosso inconsciente, podem te ajudar na sua vida prática, no seu dia a dia. Vem comigo para esse vídeo, dá o like aqui e se inscreve no canal, porque toda quinta-feira a gente tem vídeo novo para você. E não esquece de deixar o seu comentário, porque eu respondo todos eles. Então vamos lá, gente. Quando a gente tá falando de arquétipos, a gente vai falar sobre essas dinâmicas do nosso inconsciente que estão disponíveis para todos. É como eu falo quando eu tô fazendo um atendimento de astrologia, né, de mapa astral. Todos nós temos todos os signos no mapa. Você sabia disso? É mentira a história de que eu não tenho signo X. Todo mundo tem todos os signos. A gente já tem eles ativados, mais ou menos, em lugares diferentes, em casas diferentes. E é mais ou menos assim com os arquétipos. Eu trabalho muito eu sou coach junguiana e aprendi a trabalhar com esses arquétipos como uma forma da gente evoluir na vida, como uma forma, uma linguagem que a gente pode usar para entender melhor o que está acontecendo na nossa vida e descobrir, identificar o caminho de saída, né, das nossas questões de evolução. Então, tem um arquétipo que vem muito fortemente nesse trabalho que eu faço com mulheres e com mães, que é um arquétipo que os gregos identificaram como sendo a deusa Deméter. Dando um pouco de introdução, tem muitas formas da gente olhar para esses arquétipos, mas os gregos codificaram, catalogaram esses arquétipos e deram nome de deuses. Né? A deusa Deméter, tem a Hera, tem o Zeus, tem o Poseidon. E acaba que, direta ou indiretamente, a forma como eles organizaram fica muito fácil pra gente entender essas dinâmicas. Por isso que eu gosto de usar eles no meu trabalho, tá? Mas a Deméter, que é essa grande mãe, também tem o nome de grande mãe. Você não precisa dizer que é Deméter. Mas vamos lá que eu gosto da historinha, porque ela nos ajuda a entender muita coisa sobre essa dinâmica. Quando a gente se torna mãe, a gente acaba sendo incentivada, né, culturalmente, por todo esse entendimento do que é ser uma mãe, a acessar esse arquétipo, a acessar essa dinâmica. Só que o que acontece? Deméter, ela é essa grande mãe que cuida de tudo e de todos, né, que é muito acolhedora, que tem muita energia para fazer muita coisa. Ela é a deusa que representa a natureza, os ciclos da natureza. Então ela tem muita força de vida, muita força de criação. Mas acontece que a gente aprendeu que o mais legal, ou que o que é esperado, é que a gente, enquanto mães, doe tudo o que a gente tem. E quando a gente chega nesse ponto, a gente sai do arquétipo saudável de Deméter, a gente sai da expressão saudável dessa força da grande mãe. Porque cada arquétipo, imagina que um arquétipo é um conceito muito grande. E eu sempre falo, quando eu tô falando de mapa astral, né, que você pode ter uma pessoa peixes que é totalmente diferente de uma outra pessoa com sol em peixes. Porque primeiro a gente tem o nosso mapa inteiro e segundo, como são arquétipos muito grandes, né, são conceitos muito complexos, a gente pode expressar o arquétipo 8 ou 80. Só que entre 8 e 80 tem 72 números. Tem muitas formas de se expressar um arquétipo. E com a Deméter, né, com essa grande mãe, também a gente tem muitas formas de expressar esse arquétipo da grande mãe, de acessar ele. Mas o que acontece normalmente é que, culturalmente, é bonito a mãe, né, é valorizada a mãe que dá tudo de si para os filhos, que se entrega, que abdica de si pelos seus filhos, né? Isso é esperado, inclusive. Então, sem querer, a gente entra nesse aspecto não tão saudável de Deméter. Porque se a gente for observar a natureza,
A natureza é muito próspera. Não cai uma folha de uma árvore que não precisa cair. A árvore não fica acabando com a sua energia no inverno para ficar lá sustentando e dando de comer para todas as folhas. A árvore sabe a hora de deixar as folhas caírem, de abrir mão das coisas, de abrir mão das folhas para atender e sustentar a sua energia vital. Para que a árvore não morra, as folhas caem. Mas o fato das folhas caírem, não sei se você já estudou isso, o fato das folhas caírem e formarem esse tapete de folhas no chão protege a raiz de todas as árvores do frio. Forma um colchãozinho assim isolante no chão. Então, olha que interessante essa lição, né? Para o arquétipo na sua forma mais saudável, a mãe não deveria ser aquela que abdica de si pelos outros, que dá tudo o que tem. Pelo contrário, ela precisa ser aquela que tenha sabedoria para saber qual folha deve cair agora, qual folha eu ainda consigo sustentar e segurar. E é assim que a natureza se mantém próspera, se mantém a vida, né? Então, muitas vezes, quando a gente se torna mãe e a gente entra nessa pira de ter que dar conta de tudo, de precisar estar sempre ali para os filhos, suprindo todas as suas necessidades, a gente acaba sem querer, né, com toda a boa intenção do mundo de ser uma boa mãe, a gente acaba sem querer entrando numa expressão não saudável desse arquétipo. E como é que a gente sai disso? E é para isso que a história dos deuses e das deusas é super interessante, né? Na história de Deméter, acontece algo parecido, em que ela fica muito depressiva, ela fica muito triste, ela perde o chão, né? E ela chora, e por causa de toda a tristeza dela, tudo começa a morrer. As árvores, as colheitas, né? As plantas, tudo começa a morrer. E pra gente sair desse lugar, né, dessa mãe que tenta dar conta de tudo, que acha que precisa se doar tanto pelos outros e tal, a gente precisa acessar duas forças em nós. Uma delas é a força do humor e da sensualidade. E a sensualidade aqui não é só a sensualidade sexual, mas é esse prazer de ser quem a gente é, esse prazer da vida, esse prazer de ser quem eu sou e de fazer o que eu gosto de fazer, que cria uma blindagem para que eu não doe excessivamente para os outros, para que eu em algum lugar mantenha um espaço que é meu, que é do meu prazer, que é do meu cuidado, do meu autocuidado. E aqui o autocuidado também, não tô falando só de autocuidado, porque eu fiz uma massagem, porque eu fui no salão. Isso, na maior parte das vezes, não é autocuidado. Porque na maior parte das vezes, por exemplo, ir no salão não serve a você. Serve a imagem que você quer passar para os outros. Então aqui o que eu tô dizendo é desse prazer verdadeiro de você com você mesma. Ele blinda um pouco essa doação inteira, intensa. E um outro arquétipo que nos ajuda muito aqui, uma outra dinâmica que nos ajuda muito, é a da mulher lógica e racional, mais estratégica, que vai conseguir colocar limites para a demanda dos filhos e do marido que a mulher que está inteiramente no arquétipo de mãe não consegue. Ai, não custa nada fazer, né? Ah, não, mas é que o meu filhinho, ele precisa disso, não custa nada eu fazer. De não custa nada e não custa nada, custou muito já. Esse pensamento é muito típico dessa dinâmica. Ah, mas não custa nada. Não, mas não custa nada. Não, pode deixar que eu faço. Não se preocupa não, eu levo teu prato sujo. Não tem problema, a mamãe arruma aqui pra você. De não custa nada e não custa nada, a gente termina o dia exausta. Então, tá vendo como é interessante esse entendimento dos arquétipos e como eles podem te ajudar na tua vida prática? Eu trabalho muito com eles na minha mentoria que eu tenho de reencontro, que é uma mentoria que ajuda mulheres a desenvolverem essa conexão interior, fortalecerem essa conexão interna, para terem uma vida mais leve, um maternar mais leve, mas também aqui nesse canal
tem uma série que chama Deusa Me Livre, onde a gente vai trabalhar, e já tá trabalhando, muito esse entendimento desses arquétipos. E lá eu também trago os arquétipos dos deuses. Então, uma parte mais masculina também desse nosso... que nos forma, né? Se você gostou desse vídeo, me conta aqui nos comentários o que você achou, se você se reconheceu nessa dinâmica, ou se você reconhece alguém, né, nessa dinâmica. E fica de olho nos próximos vídeos que vai ter mais conteúdo para você sobre isso. Até a próxima!